Palavra forte e poderosa que vai te trazer vida, força e fé. Nesse dia, momento, tempo e ano da sua vida, da sua história. Amém? Assim está escrito na Bíblia, no livro de Salmos, Salmos 18, a partir do versículo 6. Nessa palavra, nós vamos aprender e entender, e principalmente aprender o que fazer para ser socorrido pelo Senhor. O que fazer para alcançar o favor do Senhor? O que fazer para não só clamar ao Senhor, como clamar ao Senhor, mas também o que fazer para ser socorrido pelo Senhor, para clamarmos e o Senhor ouvir o nosso clamor. Porque a maioria das vezes clamamos ao Senhor sim, mas é necessário fazer algo para que o Senhor escute o clamor e atenda, e socorra, e livre, e ampare. Não é só clamar, não, o Senhor tem que clamar, a gente tem que clamar, e o Senhor tem que ouvir e atender, né? E não ficarmos clamando aos ventos. Diz a palavra do Senhor no versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então veja bem que aqui ele está falando que na angústia dele, quando ele estava angustiado, angústia representa várias coisas, problema, situação difícil, aflição, né? Quando estava inquieto, quando estava passando por alguma perturbação, quando estava passando por alguma preocupação, por algum desespero, neste momento, esse homem aqui chamado Davi, ele está falando para mim e para você que nessa angústia, no problema em que ele se encontrava, ele não ficou de braços cruzados, não. Ele fez o quê? Invocou, ele clamou, ele buscou a presença de Deus, buscou o Espírito Santo do Senhor. E ele diz que ele do seu templo, o Senhor, do templo do Senhor, ouviu a voz e o clamor dele. Penetrou, entrou o clamor daquele homem que estava aflito, que estava naquele momento de aflição, de angústia. Penetrou, o clamor dele penetrou nos ouvidos do Senhor. Entrou nos ouvidos do Senhor. Ele não ficou clamando aos ventos, não. Ele não ficou clamando e nada aconteceu, não. A Bíblia diz que ele clamou e o Senhor ouviu o clamor dele. O Senhor ouviu o clamor dele e diz no versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Então ele estava angustiado, sim, triste, abalado e preocupado. Foi buscar socorro em Deus, no maior e no melhor dos socorros que já existiu enquanto há vida nessa terra. Foi o socorro do Senhor. Ele clamou, buscou e o Senhor o deixou ser achado por ele. Então, ele diz que aqui quando ele clama e Deus ouve o clamor dele, ele diz que houve reboliço, compreende? No 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Então quando é clamado a Deus, quando se clama por socorro a Deus, quando ora a Deus com toda força, fé a Deus, Deus se indigna, Deus se ira. Por quê? Ele se ira sim contra aquela situação que vem contra mim e contra a sua vida. Mas o primeiro passo aqui é clamar ao Senhor. Não importa o tempo, nem o momento. Tem que buscar o socorro do Senhor. Amém? Então, o que essa lição aqui deixa para mim e para você é que nessa angústia, nesse problema, nessa situação, nesse tempo, momento e ano da sua vida que você se encontra, não sei como está a sua vida, a sua situação, mas uma coisa eu sei, que para você sair dessa situação, você tem que crer no Senhor, buscar a presença do Senhor e tão somente temer ao Senhor. E o Senhor irá ouvir o seu clamor e ele vai se indignar, vai se irar
contra tudo aquilo que veio contra você e ele será ao seu favor. Basta tão somente você buscar a presença do Senhor. No versículo 16, ele diz: do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Então ele clama, Deus escuta e Deus faz o quê? O toma pela mão dele forte e poderosa. Deus vem a favor dele, ao encontro dele e o arranca, o tira daquela situação difícil que o levou a buscar o Senhor, que o levou a invocar o Senhor, que o levou a buscar a presença do Senhor. Porque neste momento aqui, só o Senhor na vida dele. Assim como tem coisas na sua vida que só Deus, não adianta você contar, não adianta você buscar esse nem aquele, nem isso nem aquilo. Você tem que buscar é a Deus, você tem que buscar é a presença do Senhor, porque o teu socorro vem do Senhor. E ele diz que no versículo 16 que o Senhor do alto o acolheu, o amparou, o livrou. No versículo 17, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então, aquilo que aborrecia a Davi, aqueles que se levantavam e eram muito mais fortes do que Davi, não do que o Deus que Davi escolheu clamar, escolheu contar a situação, não. Eles eram, sim, mais fortes, mais poderosos do que Davi. O Senhor foi e o livrou. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus livrou ele daquilo e daqueles que estavam se mostrando os mais fortes e mais poderosos do que aquele aflito. Não vai ser diferente também na tua vida, se tão somente você escolher buscar o Senhor, a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo do Senhor, buscar homem não, que homem não pode fazer nem nada por ele, muito menos por você. Você tem que buscar ao Senhor, você tem que colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, você tem que se converter ao Senhor, que é o único que pode sarar, mudar toda e qualquer a sua dor, amém? E ele diz no versículo 18, assaltaram-me no dia da minha calamidade, ou seja, ele já estava numa situação difícil, ele já se encontrava em angústia, em problema e situação difícil, ainda vieram e o atacaram, diante de tudo que ele estava passando, um momento difícil, uma situação que só Deus para o socorrer, mesmo assim o atacaram, né? No dia da calamidade dele, né? Ele já estava numa vida, né? Só a misericórdia de Deus sobre ele. Mesmo assim o atacaram, mesmo assim se levantaram para atacar ele. Mas ele diz, mas o Senhor me serviu de amparo. Então ele disse, me atacaram, né? Me assaltaram no dia da minha calamidade, no dia que eu estava no estreito total, no dia que eu olhei para um lado e para o outro, não encontrei amparo, mas o Senhor me amparou, mas o Senhor me livrou. Então não vai ser diferente na sua vida, se tão somente você buscar o Senhor. Não importa o tempo nem o momento, a situação que você esteja a enfrentar, se é o problema no casamento, se o problema é financeiro, se o problema é espiritual, Deus é maior e mais poderoso do que tudo e qualquer coisa que possa se levantar contra mim ou contra a tua vida. Você tem que fazer buscar ao Senhor, você tem que fazer bater na porta certa, para quando você bater, ela venha se abrir e você consiga o que você precisa, amém? E ele diz no 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então aqui está, ele foi, Deus o amparou e ainda o libertou. Deus libertou ele, sim, daquela situação em que ele se encontrava, daquela situação em que ele estava, né? Por quê? Porque Deus se agradou dele. Por quê? Porque ele vivia para agradar a Deus. Por quê? Ele não estava preocupado com quem, com esse, com aquele, com isso ou com aquilo, não. Ele estava preocupado em agradar a Deus, porque ele sabia que o socorro dele vinha de Deus. Ele focou em agradar ao Senhor. Ele focou em se render ao Senhor, né? E ele diz, trouxe-me para um lugar espaçoso. Ele o libertou daquela situação. Deus libertou-lo daquela aflição, daquela angústia, daquela tribulação em que ele se encontrava. E o levou a um lugar espaçoso. Ele estava em um estreito, mas Deus foi e o levou para um lugar espaçoso. Então, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me
porque ele se agradou de mim. Deus o libertou daquela angústia, daquela tristeza, daquela preocupação, daquele desespero, porque se agradou dele. E ele diz: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Assim, conforme Davi viveu aqui nessa terra, conforme Davi fazia, assim Deus se levantou a favor dele. Compreende sim ou não? Deus o retribuiu-me. O Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Assim como ele era, assim ele recebeu. Assim como ele fazia, assim como ele vivia justamente diante de Deus, assim Deus se levantou a favor dele. Assim Deus se levantou para pelejar por ele. Isso é bem claro. Então aqui a palavra do Senhor, ela está nos ensinando e dando receita, né? Aqui ele está falando que clamou, na angústia clamou, buscou ao Senhor. Né? E ele diz que não ficou só clamando, não, o Senhor o ouviu e o livrou. Por quê? Porque se agradou dele. Então aqui ele dá uma receita. Ele diz que Deus o livrou porque Deus se agradou dele, se agradou das obras das mãos dele, porque ele vivia retamente, justamente diante do Senhor. E assim como ele era, assim ele recebeu do Senhor. Então diz a palavra do Senhor no versículo 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Então, aqui está o segredo para você ser amparado, para você ser livrado, para você ser liberto, abençoado e salvos pelo Senhor. É necessário você fazer isso, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. É necessário você andar conforme o que diz a Bíblia. É necessário você andar no temor, nos mandamentos do Senhor. É necessário você cumprir, obedecer à vontade do Senhor. E aí sim, você vai encontrar amparo, favor do Senhor. E ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Por isso que Deus o livrou, porque ele guardava a palavra do Senhor. Ele guardava os mandamentos do Senhor. Por isso que Deus o livrou. E ele diz, e não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, ele não agiu como os ímpios, né? Ele não se apartou perversamente do Senhor. O que é se apartar perversamente do Senhor? Sair da presença de Deus, dos caminhos do Senhor por qualquer coisinha, né? Estar na congregação, se o pastor, seja lá quem for, o obreiro, a obreira, o membro, o irmão, seja lá quem for, se não ficar ali no pé daquela pessoa, que tem pessoas que é assim, né? Elas não querem atenção, elas querem ser babadas, né? Então elas não querem ter atenção. Elas não querem só atenção, elas querem ser ali mimadas, né? Elas se esquecem, né? Que lugar de congregação, lugar do templo, é lugar de buscar a presença do Senhor, não é lugar de arrumar casamento, não é lugar de arrumar namoro, não. Muito menos lugar de fazer amizade. O templo é lugar de buscar presença de Deus. O templo é lugar de orarmos, nos derramarmos, nos rasgarmos mesmo diante de Deus. O templo, quando a gente vai lá, é para isso que a gente vai, para orar, para clamar, para guerrear diante de Deus, né? Então é necessário a gente termos estes cuidados para agradarmos a Deus. E quando clamarmos, Ele nos livrarmos, né? Porque quando Ele diz, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, né? Sair da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor por qualquer coisa, qualquer motivo. Não, o problema seu é com o homem, é com o ser humano e não com o Senhor. Não tem desculpa nenhuma para sair da presença de Deus. Porque se eu for falar para você quantos motivos, inúmeros motivos que eu já tive para sair da presença do Senhor, eu não aqui estaria pregando esta palavra para você, nem nos caminhos do Senhor, mas estaria. Mas não, a gente tem que entender isso, que Deus não tem culpa do que os seres humanos fazem, não, muito menos os que os demônios, que Satanás trama, usa um e outro para nos parar, para nos tirar o foco. Não, o seu foco está em quem, afinal? Em quem está o teu foco? O teu socorro está em quem? Te convertesse a quem? Se é que você é convertido, se é que você se converteu, se é que você é convertida. Estás convertido, convertida a quem?
ao homem, porque se for ao homem, qualquer coisinha que ele fizer, você vai sair da presença do Senhor. Agora, se é a Deus, se você se converte a Deus, se você se converter ao Senhor, nada nem ninguém faz você sair da presença do Senhor. Amém? E diz, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Não, ele não afastou dele os mandamentos do Senhor. Ele não se desviou dos mandamentos do Senhor. Por isso, ele clamou e Deus ouviu o clamor dele e o amparou. Deus livrou ele de fortes inimigos, daqueles que eram muito mais fortes do que ele, daqueles que eram muito mais poderosos do que ele. Deus livrou. Deus livrou daqueles que estavam, como ele fala aqui no versículo 19, ele fala: trouxe-me para um lugar espaçoso. Perdão, versículo 19 não. Ele diz no versículo 17, fala: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Livrou de fortes inimigos, porque eles eram mais poderosos do que ele, e daqueles que o aborreciam, né? Então, seja lá o que for, ou quem for que tenha te aborrecido, Deus te livra, mas você não pode se afastar do Senhor. Você tem que continuar confiando, continuar buscando ao Senhor, para que o Senhor venha se levantar ao seu favor. E ele diz no versículo 23, também fui íntegro, irrepreensível, fui inteiro para com ele, e me guardei da iniquidade ou da maldade, né? Ele também foi o quê? Íntegro, foi inteiro na presença do Senhor. Ele foi irrepreensível diante dos olhos do Senhor, né? E se guardou da maldade. Ele evitava, ele corria do mal, ele se afastava do mal. Ele via o mal e se afastava, porque sabia que se ele permitisse aquela maldade, se permitisse a fazer algo de errado, ele estaria desagradando ao Senhor, ia clamar, Deus ia até ouvir, só que não ia agir ao favor dele. A mesma coisa na nossa vida. Temos que nos desviar do mal. Temos que nos afastar do mal para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor e venha sarar toda a nossa dor. E venha nos socorrer, nos amparar. Isso aqui é a lição de vida para mim e para você. Talvez você que está aí, você tem clamado, orado, nada tenha acontecido. Você já se examinou, já examinou a sua vida? Como está a tua alma, como está o teu coração, como está a tua mente, teus pensamentos, teu consciente, teu subconsciente, como se encontra diante do Senhor, não diante do homem. Esquece o homem, foca em Deus, foca em agradar a Deus. Foca em agradar ao Senhor, porque é de onde vem o teu socorro, é de onde vem o teu amparo. Amém? Ele diz no 24, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Então o Senhor o retribuiu, o recompensou, conforme a vida que ele tinha diante de Deus, né? Ele foi íntegro, foi irrepreensível diante do Senhor. Ele está falando aqui. E ficou de exemplo para mim e para vocês. Se chegou a errar, se chegou a pecar, se arrependeu de todo o coração, com toda a alma dele. Como sabemos dos erros que ele fez, e ali ele se humilhou na presença do Senhor, né? Não fazia nada, não ia a lugar nenhum, a não ser antes de orar ao Senhor, de perguntar ao Senhor, é da tua vontade, Deus, que eu faça isso? É da tua vontade, Senhor, que eu vá ali? Então, isso é dependência de Deus, isso é depender do Senhor, né? E ele diz, para com o benigno, no versículo 25, para com o benigno te mostras, né? Ele vai e diz, né, que para aquele que é benigno, aquela pessoa que vive a fazer o bem, a coisa certa, que vive a fazer o que é justo, né? Não justo aos nossos olhos, mas o que é justo, o que é correto aos olhos do Senhor. Para com o fiel, Deus se mostra benigno, né? Para o que vive a fazer o que é bom, coisas que agradam ao Senhor, né? Para com aquele que é fiel, o Senhor se mostra também benigno, o Senhor se mostra fiel, o Senhor vai ser fiel. Se você é fiel a Deus, Deus também será fiel a você. Você vai colher o que plantar, amém? E diz, com o íntegro, também íntegro, para com aquele que é inteiro, né? Na presença do Senhor, para com aquele que é irrepreensível nos caminhos do Senhor. O Senhor também vai ser dessa mesma forma para com ele, né? Também vai ser inteiro, não vai ter reservas alguma para com esse servo, para com essa serva. E desde o versículo, e ele continua falando, né? Com o puro te mostras puro,
Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível, né? Veja bem que para com o benigno, Deus vai se mostrar benigno, né? Então, para com o íntegro, Deus vai ser íntegro também para com essa pessoa, né? Com o puro, Deus vai se mostrar puro, né? Porém, com o perverso, para com o perverso, Deus vai se mostrar inflexível. O que é inflexível? É ao contrário de flexível. Né? Para quem não sabe, eu sei que tem gente aí que sabe o que é flexível, né? Flexível é algo que se droba, né? Igual uma sandália havaiana, você não tem como drobar ela, sim ou não? Pois bem, flexível é isso, é algo que se droba, né? Então, inflexível é o contrário do flexível. Inflexível é algo que não se droba, é duro, tá ali, ó, duro. Ou seja, para com o perverso, Deus se mostra inflexível. Ou seja, Deus vai agir à altura daquela pessoa. Conforme o que ele fizer, assim ele vai colher. Conforme o que ele fizer, assim será feito para com ele, né? Porque para com o perverso, inflexível. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Flexível é algo que se droba, né? Algo que ali se rende, mas só que para com o perverso, Deus não se droba, não. Não, não, não. Deus vai ser ali, ó, inflexível. Não vai se render, não. Vai ser duro, vai ser cruel também. É cruel? Deus também vai ser cruel. Então é necessário para que você clame. É necessário você a Deus agradar, você focar em Deus agradar e focar em a Deus temer. Talvez essa seja a resposta do seu clamor nunca ser atendido, nunca ser ouvido, né? É porque você pensa que é só clamar, é só orar. As pessoas pensam que é só orar, só clamar. Pensa que é só ir lá à congregação, glória, aleluia, né? Pensa que é só isso. Não, esquece da vida, do dia a dia, né? Tem que colocar a vida em ordem. Diante dos homens não, que o homem só olha a aparência. Deus vai direto no coração, Deus vai na mente, vai no consciente, no subconsciente, Deus vai na alma. Compreende sim ou não? Como diz lá em Isaías 59, né? Isaías 59 fala o quê? Nos dá uma dica, né? Fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida, não. A mão do Senhor não encolheu, não diminuiu, não. Para que não possa salvar. E diz, o ouvido dele não está tapado, para que não possa ouvir o clamor de ajuda, de socorro. E ele vai e fala, mas ele diz, mas as vossas iniquidades, né? Tem feito separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então veja bem, né? Mas as vossas iniquidades, maldades, né? As pessoas podem até clama, ora, faz isso e faz aquilo, mas não é atendido. Por quê? Por causa da maldade. Muitas das vezes que há na vida, que há no coração, né? Ser cristão, eu costumo falar isso há anos, muitos anos. Ser cristão não é para quem quer, é para quem tem coragem. Crente até o diabo é, crente até os demônios são, crente o mundo inteiro, a terra inteira está cheia. Agora cristão são poucos os que são. E não é julgando ninguém, não é apontando ninguém. É porque cristão é aquele que leva a marca de Cristo, que carrega Cristo, o Espírito Santo de Cristo, que está ali, ó, é íntegro, é puro, é inteiro, tá ali pagando preço todos os dias para andar retamente diante dos homens, não, diante de Deus. Certo que você tem que ser honesto e andar retamente diante dos homens, sim, mas não que você vai esperar a glória dos homens, não, você vai fazer porque você tem que ser reto diante do Senhor, para que Deus venha ouvir o teu clamor e te socorrer naquela dor, amém? Então aqui ele fala que clamou ao Senhor e o clamor dele penetrou aos ouvidos, entrou nos ouvidos do Senhor, o Senhor se levantou, agiu a favor dele, veio com a mão dele forte e poderosa, o arrancou, o libertou daquela situação que ele se encontrava. Por quê? Porque Deus se agradou dele, porque Deus o recompensou, agiu a favor dele conforme as obras da mão dele. Compreende isso sim ou não? Então ele diz no versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então, se você quer salvação do Senhor, livramento do Senhor, amparo do Senhor, seja humilde. Não, nada de ser arrogante, nada dessas coisas não, porque quanto a essas coisas arrogantes, né, o Senhor ele resiste, né, ao soberbo, aqueles que pensam que sabem de tudo, todas as coisas, que esquece que sobre tudo e todas as coisas está Deus. Deus está acima de tudo e todas as coisas. No controle de tudo está o nosso Deus. Amém? Então ele diz,
no versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Então, se a posição em que você se encontra é de treva, o Senhor, ele é luz, que vai fazer com que toda treva saia da sua vida e você venha ter paz. Diante ao desespero, diante ao medo, diante à preocupação, Deus entra em ação para livrar você de toda essa situação. Amém? E ele diz no versículo 29, pois contigo desbarato exército, ou seja, pois contigo ataco, destruo exércitos. Com Deus, ele estava dizendo que destruía, que atacava exércitos. Então ele está dizendo aqui que com Deus ele fazia tudo e todas as coisas, mas com Deus. Se você quer vencer esse problema aí que você se encontra, esse problema espiritual, esse problema familiar, esse problema no casamento, esse problema financeiro, se você quer vencer, tem que você estar com Deus para você vencer. Amém? Para você ver o milagre acontecer, você tem que estar com Deus. E ele diz no versículo 29, falou, pois contigo desbarato, ataco exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é escudo. O que é um escudo? É algo que usam numa guerra, numa luta, numa batalha para se prevenir, né? Para ali estarem guardados daquele ataque, daquela flecha. O Senhor, vê, se você quer vencer, se você quer vencer o medo, se você quer vencer o pânico, se você quer vencer as enfermidades, se você quer vencer esse momento aí em que você se encontra, aqui diz, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, se você quer ser protegido, seja lá do que for, seja lá de quem for, faz de Deus o teu escudo. Como que eu vou fazer de Deus o meu escudo? Buscando a presença do Senhor, buscando o Espírito Santo do Senhor, se enchendo do Senhor, se esvaziando de você mesmo, indo lá, buscar combustível, que é a presença do Senhor, para que você venha caminhar forte e inabalável. Ele é escudo. Ele quem? O caminho de Deus, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho do Senhor, essas palavras aqui, se você andar conforme este caminho aqui, se você fizer conforme o que você lê, o que você escuta, pregado daqui, você já está em caminhos perfeitos. Você não vai tropeçar, não vai tropeçar nenhuma pedra, de forma alguma. E ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Você tem se refugiado em Deus? Você tem buscado socorro em Deus? Pois bem, ele é quem vai te proteger, ele é quem vai livrar você. Basta tão somente você no Senhor crer, obedecer e invocar o nome do Senhor. Mas você tem que andar conforme a vontade do Senhor. Porque o salmista ele foi bem claro, na angústia dele ele clamou, ele invocou. E o Senhor ouviu, o clamor dele entrou, o Senhor ouviu e atendeu. E o livrou, mas porque o Senhor se agradou dele. Então se você também andar em justiça, retamente diante do Senhor, você também vai clamar. E o Senhor vai te livrar de toda essa dor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia, momento, tempo e ano. Eu costumo ensinar, falar que a Bíblia existe várias palavras, né? E tem sempre uma palavra que a gente tem que olhar para ela todos os dias. Eu tenho isso para mim, para comigo, né? Tem palavras que você escuta, você lê e diz, meu Deus, que palavras. São palavras para o nosso dia a dia. Essa é uma delas. Então, olha para essa palavra todos os dias. Pega ela aí na tua Bíblia. Abre essa palavra, Salmos 18, a partir do versículo 16. Salmos 18, perdão, a partir do versículo 6. Depois você vai lá para o versículo 16. Você pode ler o capítulo 18 ele todinho, né? Mas todos os dias você tem que olhar para essa palavra, porque é vida para aquele que se encontra sem forças, para caminhar, para marchar. Então essa é a palavra do Senhor. Basta tão somente você confiar
e obedecer, temer ao Senhor. E Ele vai ouvir e te livrar de todo o pavor. Amém?